compromisso ao qual não consegui, enfim, que não depende de mim, esse adiamento e, portanto, no dia 12 estará apenas a professora Joana, depois vai haver uma segunda ação em novembro, e aí estarei eu também, nesses 2 dias, mas para um outro grupo. Portanto, hoje estamos as 2 e, não sei se vão sair daqui esclarecidos, porque nós temos mais dúvidas do que certezas, não é? Portanto, mas pelo menos vamos tentar aqui refletir aqui sobre algumas questões. Antes de dar a palavra à professora Joana, que vai conduzir a sessão de hoje e a de quinta-feira também, pronto, queria aqui, enquanto Grupo Vita, agradecer esta possibilidade. Para nós é de facto muito importante estes momentos de sensibilização e de podermos todos pensar um pouco sobre esta problemática. É preciso consciencializar sobre isto para depois podermos prevenir e para podermos agir. São 3 grandes palavras-chave que nós, de facto, sublinhamos, não é? Consciencializar para poder prevenir e para saber agir. É apenas uma sensibilização, são 3 horas. Vamos aqui enquadrar não só um pouco o nosso trabalho, mas também, de uma maneira geral, esta problemática, pensando sempre aqui neste contexto escolar, que é onde vocês estão enquadrados, não é? De facto, é um contexto de excelência, não só para ações de prevenção e de sensibilização, mas também acaba por ser um contexto muitas vezes preferencial para as crianças e jovens revelarem as situações de que são vítimas, muitas vezes em casa ou noutro contexto, porque é na escola muitas vezes que estabelecem aqui relações de facto muito significativas e de referência afetiva que fazem toda a diferença na vida destas crianças. E, portanto, todas as pessoas que trabalham no contexto educativo têm este papel fundamental de poderem ser escolhidos, sim, porque a criança escolhe a dedo a pessoa a quem revela a situação de abuso que vivencia. Não é uma revelação que é feita aleatoriamente, é feita a uma pessoa em concreto em que a criança deposita a sua confiança. E por isso é tão importante que todas estas pessoas, são vocês, possam saber o que dizer, o que não dizer, não é? O que fazer, o que não fazer, como agir, se alguma criança ou jovem for ter convosco. Depois, na quinta-feira, a professora Joana irá falar também, para além disto, das questões da prevenção. Prevenção primária é de facto aqui um eixo muito importante para nós e que estamos a começar agora a desenvolver. Não só vamos apresentar, e ficam desde já todos convidados, dia 12 de dezembro, não só apresentamos o primeiro relatório de atividades do Grupo Vita, como apresentaremos também o Manual de Prevenção da Violência Sexual no contexto da Igreja Católica. Portanto, temos esse manual em curso, mas para além disso, estamos a iniciar o desenvolvimento de um programa de prevenção e de materiais de prevenção especificamente pensados para as crianças neste contexto e, portanto, novamente, o contexto da escola é um contexto de excelência, onde estes materiais e estes programas podem vir a ser implementados, porque é de facto um contexto privilegiado e toda a evidência nos dá conta de que, efetivamente, na escola, que as crianças muitas vezes têm aqui, de facto, os recursos necessários, o tempo também, esta continuidade, os anos que passam na escola, o número de horas do dia que passam na escola acabam por ser favoráveis a isso. E pronto, não me vou alongar mais, porque efetivamente eu vou estar aqui, hoje, mas a professora Joana, como vai fazer depois o acompanhamento até quinta-feira, faz mais sentido que as 2 sessões sejam mais geridas por ela. Qualquer das maneiras, enfim, também provavelmente irei interromper aqui ou ali só para acrescentar alguma coisa que acho que é importante. Eu e a Joana estamos muito habituadas a dar formação juntas e, portanto, vamos nos complementando uma à outra e vocês também sintam-se à vontade, apesar de ser um grupo muito grande, que é muito bom, mas também sintam-se à vontade para interromper, para fazer perguntas, ou se não formos claras em alguma coisa, para poder, hum, para poder ser também aqui uma ação mais participativa e mais dinâmica. Também podem utilizar o chat, é preferível, está bem? Sim, pois é, Uhum. pois é. Eu vou estando atenta também ao chat, Muito enquanto a Joana. obrigado, doutora Ruth. Obrigada. Faz favor, doutora Então, Joana. sim, não sei se posso partilhar. Posso, não posso? Sim, sim. Estava aqui a ver, muito bem. Então, queria também novamente agradecer à APEC, no fundo, este convite, não é? Para nós podermos trabalhar e trabalhar em conjunto, não é? E articular aqui, no fundo, esforços para fazermos um pouco aquilo que a minha colega Ruth estava a falar, que é, no fundo, num primeiro momento, consciencializar para depois podermos prevenir e agir. Hoje, o grupo é de facto grande. Como já foi dito, sintam-se à vontade para poder ir interrompendo, mas no final também nos podem colocar questões que, por exemplo, nós possamos até integrar ainda dentro do tempo que temos na quinta-feira, mas que ainda possam
também ser integradas nessa sessão, nesse momento, uma vez que hoje vos trazemos aquilo que foram os conteúdos que nós pensámos para este primeiro momento, mas naturalmente que não caberá certamente tudo aqui numa hora e meia. Eu percebi, não é, que estão aqui pessoas de muitos sítios diferentes, por assim dizer, se calhar Até das ilhas, é verdade. até das ilhas. Nós temos Açores e sempre as Madeira. ilhas, temos sempre, para nós não é uma surpresa, temos sempre de facto as ilhas eu diria que em todas as nossas ações contamos sempre com as ilhas, isso também é muito bom, e contamos certamente com a representação de diferentes pontos do país, e também vos agradecemos o interesse. O Dr. Jorge Cotovio também já mencionou um bocadinho aquilo que é o Grupo Vita, mas assim em termos de estrutura desta hora e meia, vamos só dar aqui um bocadinho mais de informação sobre o nosso grupo, e depois então abordar, ou foi esta a nossa ideia para esta primeira hora e meia, abordar aqui de uma forma muito breve os tipos de violência para no fundo enquadrarmos aquilo que é a questão ou a problemática da violência sexual e mais concretamente até as questões do abuso sexual, e trazermos aqui informação um pouco mais detalhada sobre precisamente este tópico. Em termos daquilo que é o Grupo Vita, enfim, já foi dito, não é? Portanto, somos e é muito importante reforçar a nossa isenção, a nossa autonomia, a nossa independência, no fundo, a nossa principal missão, por assim dizer, é então acolher, é escutar e acompanhar aqui situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal e, naturalmente, fazermos também este caminho da prevenção, como já fomos dizendo. E todo este trabalho só se faz se tivermos de facto aqui uma leitura desta problemática, que seja uma leitura mais holística e mais sistémica, ou seja, não podemos olhar para esta problemática fechando-nos em nós próprios, não é? Portanto, fechando-nos nas nossas escolas ou nos nossos contextos, mas olhando de um ponto de vista sistémico, não é? Portanto, olhando quer para as políticas que existem, não é? Portanto, esse nível mais macro, quer então para os contextos escolares, mas depois pensando nas famílias, na comunidade onde as nossas escolas estão inseridas e depois sim, não é? nas crianças, que são aqui de facto a nossa principal preocupação. Ora, o nosso grupo pretende então assim criar e consolidar respostas que acreditamos que são respostas especializadas. Estamos no fundo também aqui a trabalhar nesta questão da capacitação e como aqui a nossa coordenadora já disse, no desenvolvimento de recursos, portanto para nós é muito importante e é um bocadinho este o caminho que temos vindo a fazer de há uns anos para cá, que é o desenvolvimento de recursos que de uma maneira ou de outra possam estar disponíveis, não é, para quem tem interesse por esta temática. Até porque a temática da violência sexual e do abuso sexual em concreto deve ser visto como uma temática tão importante como outra qualquer, não é? Portanto, a nossa ideia, o nosso objetivo último é proteger as nossas crianças de situações, neste caso, potencialmente abusivas e, enfim, devemos trabalhá-la com naturalidade, tal como trabalhamos outros temas no dia a dia nas escolas. Também temos esta preocupação por desenvolver procedimentos necessários precisamente à prevenção destas situações e fazemos-lo, como já foi dito então, em estreita articulação com um conjunto de entidades. Naturalmente que o objetivo, ou não querendo falar pela Ruth, quando o convite lhe foi endereçado, não era para que o grupo, enfim, não tivesse aqui um fim em termos temporais, portanto, à partida teremos esse fim e será bom sinal, não é? Se o nosso grupo tiver aqui um fim definido, à partida temos um trabalho a 3 anos, enfim, assumiu-se esse compromisso, para de algum modo, não é? Portanto, virmos, por assim dizer, reforçar aquilo que são as relações de parceria e de trabalho em rede que já se tem vindo a fazer
nesta matéria. Ora, no início, enfim, da criação do nosso grupo, achámos que era essencial criar aqui um canal de comunicação com a comunidade e acabámos por considerar que era relevante termos aqui um site. Eu não sei se aqui alguém já teve essa possibilidade de explorar um bocadinho o site, portanto, nós temos aqui indicação desse endereço para o efeito e também damos aqui conta daquilo que são alguns dos separadores que nós, enfim, vamos alimentando, portanto, é algo que é dinâmico, naturalmente, mas para além no fundo, do quem somos, que é um pouco do que já vos trouxe aqui agora, temos então um conjunto de separadores que vamos então alimentando, por assim dizer. Temos aquele que nos merece particular atenção, que é o preciso de ajuda, e está voltado, o nosso primeiro foco são as vítimas, precisamente, e temos aqui um conjunto de informações para que as vítimas possam fazer a sua denúncia. Naturalmente que temos vindo a dizer que o grupo está também receptivo em acolher pessoas que, enfim, possam ter já cometido algum tipo de crime desta natureza ou que ainda não o tenham cometido e sintam que precisam dessa ajuda. E por isso mesmo também aqui neste separador, enfim, uma pessoa, portanto, a pessoa agressora pode também fazer esse pedido de ajuda. Depois temos então o separador da prevenção, que se forem consultar ainda não tem propriamente os tais recursos que nós então vamos desenvolver. Temos a parte da formação e da investigação. A formação não é mais do que, no fundo, darmos conta daquilo que é este trabalho em rede, em termos da capacitação que temos vindo a fazer com diferentes entidades, mas temos também esta preocupação pela investigação, ou seja, dado ser uma área, as questões da violência sexual neste contexto da Igreja, ser uma área na qual ainda não existe muita investigação, porque daquilo que tem vindo a ser a nossa experiência no escutar e acolher estas vítimas, temos percebido que existem aqui algumas particularidades importantes. Criámos então esta necessidade de estarmos a desenvolver aqui em parceria com alguns alunos de mestrado, aqui de um dos mestrados de Psicologia Comunitária e Proteção de Crianças e Jovens em Risco do ISCTE. Portanto, vamos criar aqui algumas linhas de investigação que nos ajudem a compreender de uma forma mais detalhada esta problemática neste contexto em particular. E iremos sempre dar conta então daquilo que vai sendo feito. Depois sentimos também a necessidade de ter aqui um separador de perguntas frequentes e convido-vos mesmo a poderem consultar estas perguntas, porque o nosso grupo tem também um conjunto de conselheiros, nomeadamente na área jurídica e do direito canónico, e temos então aqui, de uma forma breve, algumas respostas a perguntas que consideramos que são as perguntas mais frequentes nesta matéria. Finalmente, temos também um conjunto de recursos, portanto, vamos alimentando, quer com relatórios que têm vindo a surgir noutros países e que dão conta desta problemática, então, precisamente noutros países, mas também aquilo que é, no fundo, literatura a este propósito. É, sobretudo, literatura científica, por assim dizer, em língua inglesa, mas, enfim, sabemos que quem visita o nosso site, e já temos aqui alguns indicadores, portanto, curiosamente até o nosso site tem sido muito visitado e visitado por pessoas oriundas de países muito diferentes, dos Estados Unidos, enfim, dos vários continentes, e então, enfim, achamos que é um recurso que também pode ser útil, uma vez que os visitantes do site são então um grupo heterogéneo de pessoas. Ainda reforçar aqui a questão da denúncia, portanto, temos a denúncia que pode ser feita diretamente no site e temos então o telefone que nos vai acompanhando desde maio, por assim dizer, naquilo que é o nosso trabalho diário, que é precisamente podermos atender as chamadas que nos vão chegando. Ora, entraria agora, se não tem assim nenhuma dúvida ou questão, ou Ruth, não sei, julgo que não me esqueci de nada, entraria então aqui nas questões da violência.
Mas, novamente, sintam-se à vontade para ir interrompendo. Enfim, existem muitas formas de nós podermos falar da problemática da violência. Nós encontramos, de facto, um conjunto alargado de formas de violência, por assim dizer, que naturalmente muitas vezes surgem associadas. Portanto, é muito difícil nós encontrarmos uma vítima que diga apenas que foi sujeita à violência física ou que foi sujeita apenas à violência emocional. Aliás, diria que a maior parte das vezes a violência emocional acompanha até as outras formas de violência que vocês veem aqui espelhadas. Temos naturalmente aquilo que é a violência sexual, que nos tem merecido mais atenção nos últimos anos, que é precisamente a que ocorre online, e precisamente por esse mesmo motivo temos também não só as questões do bullying, mas as questões do cyberbullying pelo mesmo motivo. Uma outra forma de violência que não podemos esquecer e que muitas vezes é esquecida, peço desculpa a repetição do termo, que é as crianças que são expostas a situações de violência, que muitas vezes são consideradas vítimas, enfim, não são bem consideradas vítimas, se existe uma situação de violência doméstica, a maior parte das vezes não são consideradas elas próprias como vítimas e sabemos sim, cada vez mais, que a própria exposição a uma situação, por exemplo, de violência doméstica faz sim com que uma criança seja então ela própria vítima dessa mesma situação. Portanto, podemos então olhar para estes diferentes tipos de violência, mas naturalmente que estamos aqui hoje sobretudo para falar da violência sexual e do abuso sexual. Ora, a violência sexual consiste, segundo a Organização Mundial de Saúde, porque acaba por ser aqui a entidade de referência, no fundo, qualquer ato de natureza sexual que é perpetrado contra a vontade de outrem. Portanto, é então um ato sexual indesejado ou pode ser apenas a sua tentativa. Também inclui as questões de um comentário, enfim, ou seja, muitas vezes esquecemos esta parte, não é? Que pode envolver apenas um comentário ou um breve contacto, uma vez que pode até ocorrer apenas uma vez e pode envolver um ou mais perpetradores desta situação. É considerada na literatura uma das formas de violência com maior impacto na vítima e, no fundo, encontramos este padrão de haver aqui uma assimetria de poder entre a vítima e o agressor. Portanto, e as questões do poder, como devem imaginar, podem ser poder em termos do estatuto que o agressor tem em relação à vítima, o poder pode traduzir-se nas questões da diferença de idade, enfim, podemos aqui olhar as questões do poder de forma diversa. É claro que sobre as questões do abuso sexual existem muitos mitos e, naturalmente, o que nos traz aqui hoje é falarmos sobretudo de factos. Não sei se assim rapidamente alguém quer, enfim, falar de alguns mitos, de algumas ideias que houve às vezes e que são de facto mitos. Não sei se aqui neste grupo alargado alguém quer, enfim, dizer um ou dois mitos que acho que são muito habituais quando estamos a falar das questões aqui, então, do abuso sexual. Preferem ouvir-nos? Ok. Então, enfim, no fim poderão também fazer esse comentário. Ora, a questão do abuso sexual, enfim, aqui agora definindo de uma forma um bocadinho mais concreta, considerando aquilo que era a definição mais alargada da violência sexual. Portanto, o abuso sexual implica aqui o envolvimento de uma criança em atividades sexuais para as quais, e é muito importante aquilo que está a azul, para as quais não está precisamente preparada em termos de desenvolvimento e não tem capacidade de compreensão. Portanto, na maior parte destas situações, precisamente a criança não compreende a situação que está a vivenciar e é por isso então incapaz de dar o seu consentimento informado.
Um mito, já agora falando em mitos, comuns, às vezes é considerarmos que as questões do abuso sexual acontecem, quando o agressor, por exemplo, é um adulto, não é? Portanto, temos sempre a situação de um adulto em relação a uma criança. E o que vos trazemos também aqui é de que precisamente as crianças podem ser abusadas por adultos, mas também por outras crianças, desde que, não é? Por aquilo que está aqui nesta definição destes autores, que pela sua idade ou, no fundo, a sua etapa do desenvolvimento, assumam precisamente a tal posição de maior poder ou até de responsabilidade ou de confiança, não é? Falamos muitas vezes, por exemplo, de um primo ou, enfim, de um amigo que fica a cargo, que é vizinho, não é? Que está a tratar precisamente de uma criança mais nova, não é? Portanto, este é às vezes um mito que é, não, as questões de abuso sexual acontecem aqui só quando o agressor é precisamente um adulto. Portanto, esta é uma clarificação que eventualmente muitos de vós têm, mas que era importante destacar. Depois, outro mito muito comum tem a ver aqui com as questões do contacto físico, e muitas vezes ouvimos que as situações de abuso, ou aliás, só existe abuso quando existe uma situação de penetração. O que não é verdade, não é? Por aquilo que vocês podem estar aqui a observar neste slide, portanto, o abuso sexual, enfim, implica situações ou pode implicar situações de contacto físico, mas também, enfim, sem um contacto físico. Estamos, por exemplo, a falar nas questões do exibicionismo, por exemplo. Muitas das situações, e falaremos um pouco mais para a frente, costumam acontecer habitualmente, iniciando este processo com carícias, não é? Portanto, de algum modo, algo que é introduzido de forma gradual, que pode evoluir ou não, precisamente para situações de penetração. Hum, Existe naturalmente no nosso país e noutros países um enquadramento legal para os crimes de natureza sexual, e aqui é importante conhecerem esta distinção entre crimes que acontecem ou que estão definidos para crianças menores de 14 anos e crimes que estão aqui explicitados para crianças, ou diria já jovens, não é? Com idade superior a 14 anos. No primeiro caso, ou seja, para crianças menores de 14 anos, o nosso Código Penal fala em crimes contra a autodeterminação, e precisamente recuperamos aqui aquilo que estava na definição do slide anterior, que é precisamente a criança não tem condições de se autodeterminar sexualmente e de dar precisamente o seu consentimento informado. Portanto, a criança, por razão da sua idade e maturidade, sobretudo, não é, também, não tem precisamente, no fundo, condições para dar precisamente esse consentimento informado. Depois temos então os crimes contra a liberdade sexual, que no fundo já remetem para crimes contra a liberdade de cada indivíduo decidir livremente a sua vida e práticas sexuais. As questões do abuso sexual de crianças em concreto vêm então aqui enquadradas num dos artigos do nosso Código Penal e, enfim, enquadram no fundo aquilo que já referi anteriormente como fazendo parte desta problemática. Ora, o que é que nós sabemos de alguns relatórios aqui que têm 2, 3 anos? Mesmo passados 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, sabemos que o abuso sexual continua a ser uma problemática global. Ou seja, aqui também muitas vezes encontramos outro mito, que estas questões do abuso sexual acontecem só em países, enfim, que não estão em desenvolvimento, ou até agora permitam-me fazer uma ponta um bocadinho mais alargada em famílias com estatuto socioeconómico mais baixo. Portanto, esse é um outro mito, porque precisamente existe evidência de que continua a ser precisamente uma problemática global, independentemente do desenvolvimento e do estatuto económico, quer dos países em análise, quer então precisamente das famílias, não é? Onde esta problemática pode vir a acontecer.
Ora, em termos dos números do abuso sexual, sabemos que isto é um bocadinho a ponta do iceberg, não é? Existem alguns números, é verdade que sabemos que tem havido um aumento exponencial a partir do momento em que se começou a analisar esta problemática com o online, não é? Portanto, a questão das imagens e dos vídeos que são partilhados, como nós sabemos, na dark web, de crianças portanto, crianças menores de idade e, enfim, só para terem uma pequena noção, não é? Trazemos aqui alguns números de 4,1 milhões de denúncias, por exemplo, ali em 2020, que no fundo foi o quádruplo em comparação com abril do ano anterior, por exemplo. Naturalmente que nós damos como exemplo este número porque o Covid trouxe-nos esta rápida digitalização, não é? Portanto, tivemos todos que aumentar aqui a literacia digital, como todos recordamos e as escolas recordam, e bem, a questão de tudo passou a ser online e naturalmente esta problemática também exponenciou, de forma muito, muito expressiva. Ora, o que é que nós sabemos? Existem também alguns dados que nos dizem que 1 em cada 10 crianças será sexualmente abusada antes dos 18 anos, nos Estados Unidos. Devo dizer-vos que este número até é menor se pensarmos em alguns contextos, por exemplo, no contexto do desporto, 1 em cada 5 ou 1 em cada 8 crianças poderá vir a ser sexualmente abusada, portanto, temos no fundo aqui alguns dados de prevalência, enfim, um bocadinho por todo o mundo. E sabemos que existem contextos de maior risco. A escola é um contexto de risco, mas continuamos a encontrar aqui uma maior prevalência em contexto familiar. Portanto, é também um outro mito que muitas vezes encontramos, que as questões do abuso sexual acontecem, ou o perpetrador é, no fundo, alguém que a criança não conhece, é um mito. Portanto, o que nós sabemos da literatura e dos números, quer nacionais, quer internacionais, é que as situações de abuso, enfim, mais comuns são as que acontecem no contexto da família. E depois, novamente, e permitam-me reforçar, é claro que existem outros contextos de risco, qualquer contexto, não é? Onde nós encontremos precisamente crianças e jovens. Temos tido alguns dados precisamente do contexto desportivo. Em Portugal, este contexto tem merecido aqui alguma preocupação, nomeadamente através do IPDJ, e um conjunto de iniciativas, enfim, que oportunamente também poderemos detalhar ou que podem até pesquisar, e sabemos também que com os escoteiros tem havido um trabalho bastante significativo a este nível e naturalmente agora aqui sim o contexto da Igreja, que é então o contexto que nos merece aqui uma maior atenção aqui ao nosso grupo. Pensando aqui então no contexto do online, temos aqui um mapa que é recente, é de 2021 ou relativamente recente, não é? Sabemos que tudo isto é muito dinâmico, mas enfim, neste mapa temos aqui a percentagem de respondentes, portanto num grande inquérito, que experienciou pelo menos uma situação aqui de alguma violência sexual online durante precisamente aqui a infância. E como veem, os números, por assim dizer, ou globalmente, portanto, surgem um pouco em todos os continentes, não é? Portanto, também no online podemos dizer que acaba por ser uma problemática global que não foge precisamente a nenhum continente aqui que está representado. Ora, em termos de incidência, a idade de início do abuso, enfim, pode naturalmente variar, mas temos aqui alguns dados que nos indicam que, globalmente falando, existe ali assim um pico que parece ser os 9 anos, 8, 9 anos, sendo que a janela, por assim dizer, de maior incidência situa-se precisamente entre os 9 e os 13. Ora, alguns estudos dão-nos conta, e enfim, os dados até portugueses, e já vamos falar disso, dão-nos conta que a maior incidência
é precisamente no sexo feminino, e como veem aqui a janela até é um bocadinho abaixo dos 9 anos, mas continua a ser ali globalmente falando e sem parecer, não é que estamos a dar aqui números muito estáticos, mas novamente ali o final, os 13 anos. O que encontramos aqui é que existe alguma evidência de que este fenómeno, portanto, parece ser assim quando estamos a falar de vítimas do sexo feminino, e o que parece acontecer é que com vítimas do sexo masculino, este início do abuso parece acontecer em idades, portanto, em faixas etárias mais baixas, mas globalmente falando, temos estes indicadores. Ora, nós temos um relatório anual, não é, de dados desta natureza. E precisamente estes dados não têm sido muito diferentes. Ora, nos últimos 2 anos, a maioria das detenções no nosso país tem por base o crime do abuso sexual de crianças, seguindo-se então depois outro tipo de crimes, o da pornografia de menores e o crime de violação, e como vocês veem, o padrão das vítimas é precisamente, ou mantém-se aquele que eu estava a referir no slide anterior. Portanto, temos aqui a predominância do género feminino, e em termos daquilo que são os arguidos, precisamente aqui o género masculino. Os escalões etários, enfim, vão variando aqui entre os 31, 40, 41, 50, mas temos tido um aumento, ainda que não possamos dizer significativo, estatisticamente falando, mas temos vindo a assistir a um aumento aqui dos arguidos nesta faixa etária dos 16, 18, o que nos merece, por assim dizer, aqui alguma atenção quando depois, eventualmente na quinta-feira, quando estejamos a falar até das questões da prevenção, precisamente do abuso sexual. No fundo, estes dados nacionais não são também muito diferentes de dados de outros países, e com isto também não queremos dizer que não existem agressoras do sexo feminino. O que acontece é que, em termos daquilo que é a denúncia e o tipo de abuso que é cometido por agressores do sexo masculino, portanto, torna mais evidente este fenómeno no género masculino também. E como vocês veem, prevalece aqui o contexto da relação familiar. Esta percentagem tem diminuído um pouco nos últimos anos porque tem aumentado o online. Não quer dizer, não é, que estejamos a falar de menos situações que estão a acontecer em contexto familiar. O que está a acontecer é que tem havido um aumento precisamente das questões do online também. Estou a ir depressa, estão a acompanhar? Está muito bem, doutora Joana. É? Muito bem. Pode Então, continuar. em termos daquilo que nos surge muitas vezes, até nas escolas, quando estamos a falar com professores ou, enfim, com psicólogos, enfim, com profissionais da comunidade escolar, é também muitas vezes estas questões, não é? Quais são os impactos desta problemática nas crianças? Ora, existem impactos que são mais evidentes, ou seja, mais fáceis, por assim dizer, de avaliar, que são alguns impactos físicos, não é? Que vocês têm aqui. Peço desculpa ter passado. É claro que as lesões físicas muito evidentes são aquelas que chamam muita atenção, não é? Que têm precisamente, enfim, quase que, diria quase, não é? Que não deixam muita margem para dúvidas. Muitas vezes o que é que acontece, no entanto, é que as crianças trazem também aqui um conjunto por exemplo, as infecções urinárias ou as queixas somáticas, que não nos dizem logo à partida, obviamente, que estamos perante uma situação de uma criança que está a vivenciar uma situação de abuso sexual, mas temos aqui um conjunto de impactos que podem acontecer aqui nas crianças. Depois temos os impactos a nível psicológico e também ao nível dos seus comportamentos, dizemos mais internalizantes, ou seja, aqueles que têm um bocadinho a ver com uma vivência da situação
que acaba por fazer com que a criança se feche mais, ou mais externalizantes, quando dizemos, não é, que a criança está mais agressiva, não é, está diferente, não é, mas de uma maneira em que nós vemos precisamente aqui algo que sobressai, não é, que chama mais a atenção. Portanto, em termos de impactos, temos precisamente aqui uma panóplia muito diferente que também, enfim, não é fácil de perceber de imediato que isto pode acontecer. Enfim, não vou ler naturalmente todos estes impactos. Não sei, Ruth, tiraste o som, queres dizer alguma coisa? Queria só dizer uma coisa que é muito importante, pensando que estamos num contexto de escola, porque muitas vezes, e por isso nós temos ali a alteração do rendimento escolar, estamos mais atentos às crianças que têm uma quebra no rendimento, uma quebra súbita. Isso é um sinal de alerta e a maior parte dos docentes e dos pais ficam preocupados quando isso acontece. Mas também existem crianças que sobreinvestem no estudo para não pensar, é uma forma de fuga à situação abusiva e, portanto, o rendimento sobe e vai muito acima daquele que é o padrão daquele aluno. E normalmente ficamos todos muito felizes e normalmente isso não é entendido como um possível sinal de alerta, porque aquela criança está a investir tanto na escola e tanto no estudo. Será que foge de alguma coisa? Será que está a tentar não pensar em alguma coisa? E por isso queria-vos alertar para esta alteração que pode ser num sentido ou noutro e não necessariamente numa quebra do rendimento. Sim, obrigada. Também estamos, enfim, nós sabemos que as escolas, eu acho, já podemos dizer assim, não é? Da experiência daquilo que tem sido muitas das ações formativas destes anos, não só dentro do Grupo Vita, mas noutros contextos. Nós sabemos que os professores e os profissionais da comunidade escolar têm um olhar muito cuidador sobre as crianças, mas também aqui alertar para aquilo que, ou na sequência daquilo que a Ruth estava a mencionar, nós também muitas vezes, enfim, chama-nos mais a atenção uma criança, lá está, com comportamentos mais externalizantes do que aquela criança que se vai isolando aos poucos, não é? E também isso nos deve merecer aqui alguma atenção. É claro que os impactos que nós descrevemos aqui, naturalmente não existe uma linearidade, não é? Portanto, a criança que vivencia uma situação de abuso sexual pode efetivamente ter um conjunto de impactos significativos mais imediatos e ao longo da sua vida, mas esses impactos são de algum modo influenciados por um conjunto de fatores que nós elencamos neste slide. Ou seja, dependendo da reação do meio, também esses impactos serão maiores ou menores. Se tivermos um meio cuidador, protetor, que acolhe aquela criança, enfim, que a ouve, não é investigar a situação, é que a ouve, que a acolhe e que lhe merece atenção se a criança vai ter com o professor e revelar uma dada situação, naturalmente que isso se constitui como um fator protetor para aquela criança, por oposição a uma situação em que a criança seja confrontada com a situação. Nós, enfim, temos sempre milhentos exemplos, mas recordo-me de uma mãe dizer a uma filha: a culpa foi tua, então puseste-te a jeito, não é? Portanto, como devem imaginar, essa reação precisamente do meio é muito importante. Naturalmente, o tipo de comportamento abusivo pelo qual a criança passa, bem como a duração e frequência, a idade da vítima, ou seja, sabemos que uma criança, enfim, pequenina, pode não perceber à partida, mas depois temos ali um momento em que a criança se apercebe, e se a situação é vivenciada durante anos e anos, como acontece muitas vezes, portanto, naturalmente isso tem um impacto diferente, também o número de agressores, ou a própria relação com o agressor, não é? Quanto maior for a relação de confiança com o agressor, enfim, à partida haverá uma maior probabilidade, ainda que possa ocorrer aqui a influência de outros fatores, dos impactos serem mais significativos. Porquê? Porque a criança tinha uma relação de confiança ou de extrema confiança com o agressor antes da situação acontecer, não é? Portanto, é uma situação mais abrupta, aquilo que a criança vivencia nessa relação. Depois, naturalmente, temos também aqui o impacto, enfim, em função das estratégias que são utilizadas
realizadas por um agressor. Portanto, se a criança é mais coagida, mais ameaçada, se existe até uma arma branca, se não existe arma branca, enfim, todas estas situações podem naturalmente afetar aqui os efeitos desta situação que é vivenciada. Enfim, aqui já falámos um bocadinho da própria, quando eu falava, não é, da relação de confiança que existia e dessa traição, mas o que é que nós encontramos também, diria eu, muito, muito frequentemente nas vítimas? Esta questão da estigmatização. Mesmo que, novamente reforçando, a reação do meio, seja ele da família, da escola, enfim, da comunidade, é fundamental, é extremamente importante. E isso não quer dizer que a criança não sinta esse estigma, da própria situação que é vivenciada. E nós temos, enfim, nestas situações da igreja, temos sentido muito essa vivência da culpa e da vergonha, e que de facto marca precisamente aqui a vivência desta situação, ou a própria criança sentir que é diferente das outras. E depois também, ligado ao que já mencionei, a própria impotência da criança, se foi coagida, se foi ameaçada, não é? Portanto, ela própria sentir que é impotente para parar com esta situação. E se existe até uma relação de proximidade, de poder, portanto, isso ainda se torna mais evidente. Ruth. Sim, queria só aqui salientar que nós aqui no Grupo Vita, com as situações que temos tido até o momento, temos sentido esta impotência exacerbada e esta vergonha também muito exacerbada, porque muitas vezes os agressores, que são do contexto da igreja, utilizam estratégias um bocadinho diferentes daquelas que nós vemos nos outros contextos, nomeadamente no familiar. E a principal estratégia passa por dizer à criança que aquilo que está a acontecer ou é vontade de Deus e, portanto, que a criança tem que submeter àquele comportamento porque Deus assim quer e porque eu, padre ou funcionário, enfim, clérigo de alguma forma, sou aqui um veículo, não é? Sou aqui um porta-voz daquele que é o desejo de Deus. E depois temos um outro tipo de estratégias que é envolverem-se com as crianças, terem estes comportamentos sexualizados e depois fazerem com que a criança se sinta especialmente culpada, porque isto é um pecado muito grave e, portanto, Deus não vai perdoar. Vais acordar à meia da noite com um punhal espetado no teu coração se não te fores agora confessar, enfim, portanto, é esta dimensão, enfim, da igreja, não é? Que acaba por vir aqui associada muito a este tipo de estratégia, às verbalizações que acompanham os atos sexuais, o facto da figura do agressor ser uma figura muito quase divina, não é? Muito endeusada, não é? Portanto, esta aura aqui de divindade nestes agressores faz com que o impacto seja mais significativo nas vítimas e faz com que a dificuldade em pedir ajuda e em revelar seja ainda maior. Portanto, nós que sempre trabalhamos na área do abuso sexual fora do contexto da igreja, estamos a notar esta diferença relativamente aos casos que nos têm chegado. Não estávamos habituados, portanto, de facto, e nem a literatura espelha muito isto, porque também não há quase literatura nenhuma sobre os abusos sexuais na igreja, de facto, desta dimensão que faz com que as vítimas se sintam especialmente culpadas e envergonhadas e que também se submetam aos comportamentos, não só por ser o agressor quem é, mas também porque muitas vezes isso é anunciado como sendo a vontade de Deus. E, portanto, são aqui algumas especificidades que temos vindo a encontrar, que na prática só dificultam que as crianças falem, não é? E que peçam ajuda. Era só acrescentar isto, Joana. Sim, sim. Ora, é claro que esses impactos, como referi há pouco, portanto, aqueles impactos mencionados anteriormente são, no fundo, os impactos mais imediatos, mas naturalmente vamos encontrando os impactos da vitimização nos adultos, não é? Não vou naturalmente detalhar o que vocês encontram neste slide, mas encontramos também muitas vezes, ou destacando aqui alguns, até fazendo a ponto aqui com as questões da igreja, aqui a hipervigilância, o estado de alerta, as alterações ao nível das crenças religiosas, enfim, temos aqui muitos pensamentos intrusivos ou ruminantes,
memórias, muitas dificuldades de atenção, concentração, tem sido, enfim, comum, pelo menos pensando nas vítimas que tenho ouvido, de nós perguntarmos quais os impactos, porque muitas destas vivências ocorreram aos 8, 9, 10, 11 anos e são vítimas neste momento com uma idade superior a 50 anos, e é muito comum dizer, ai não, eu acho que assim de repente sempre fui tentando lidar, e depois, se nós desmontarmos um bocadinho mais, encontramos precisamente todas estas situações. A questão do sono é muito comum as pessoas dizerem que nunca mais dormiram bem. Naturalmente que temos pessoas que depois tentaram procurar ajuda farmacológica, e mesmo até com ajuda farmacológica, pelo menos das vítimas que tenho ouvido, para não generalizar, naturalmente, é muito comum continuarmos a encontrar dificuldades aqui ao nível dos padrões de sono, portanto, durante toda uma vida. Portanto, como veem, temos precisamente aqui impactos que podem, enfim, ficar toda uma vida, e é naturalmente por esse motivo que as questões da violência sexual são uma problemática de saúde pública também. Ora, Ai, então é Joana, muito. desculpa Sim, só interromper-te. Só voltando ao slide atrás, eu queria só salientar a alteração a nível das crenças religiosas, porque é algo também muito transversal nas vítimas que nos têm pedido ajuda, que é de facto deixarem de acreditar. Algumas continuam a dizer-nos acredito em Deus, mas não acredito na Igreja dos Homens, e portanto nunca mais entrei numa igreja nem me aproximei, mas muitas delas de facto deixam de acreditar. E quando se deixa de acreditar, aquilo que nós sentimos em muitas destas vítimas é quase como que uma perda de identidade. Quem é que eu sou agora? Qual é o sentido da vida? Eu que cresci e que fui educado na religião católica, agora de repente agarro-me a quê? Acredito em quê? E fica muitas vezes esta sensação de vazio. Portanto, isto de alguma forma também nos mostra que há aqui um impacto muito específico, não é, deste contexto, e que nós também naturalmente não encontramos noutros contextos, que é esta alteração a nível das crenças e de facto, só para vos dar um exemplo, quando o Papa Francisco veio até nós, e nós tivemos a oportunidade de selecionar um grupo de pessoas que tinha que ser restrito para poderem ser recebidas pelo Papa Francisco, houve pessoas que nós contactámos e que nos disseram que não queriam ser recebidas pelo Papa Francisco, porque é um bocadinho a ideia de que eu não acredito, e se eu não acredito não me faz sentido ser recebido pelo Papa Francisco, e portanto, naturalmente, e bem, não é? Disseram, eu dou a minha vez, eu cedo o meu lugar a alguém para quem esse momento possa ter um sentido importante e possa ter um significado, mas de facto há muitas vezes esta descrença que leva a uma perda de identidade nestas pessoas. Era só acrescentar também isto, Joana, desculpa. sim, perda de identidade, porque muitas têm um percurso muito ativo, não é? Na igreja, portanto, e é precisamente, não é, nessa questão mais Sim, identitária, não pessoas é? que foram seminaristas, pessoas que já tinham a data da sua ordenação marcada, não é? E que na véspera desistiram, pessoas que sempre tiveram o sonho de seguir a vida religiosa, portanto, e de repente tudo isto cai por terra, não é? E portanto coloca-se muito esta questão: quem é que eu sou agora? Quem é que eu sou depois disto? Qual é que é o objetivo da minha vida? E portanto, uma sensação também de muita confusão, as pessoas sentem-se muito perdidas, muito desorientadas, perdem aqui um bocadinho este sentido. Pronto, é algo muito transversal a todas as pessoas que nos procuram, sim. Uhum. Ora, então, também é muito comum, precisamente lá está, os professores ou muitos dos profissionais em contexto educativo, então dizerem-nos, ok, então perante esta situação eu devo ficar atento a quê, não é? A que é que eu devo ficar mais atento? Infelizmente, nós não temos assim indicadores específicos das situações de abuso sexual, e aquilo que vos trazemos, estes indicadores que se tornam muitas vezes também os tais impactos, portanto, enfim, podem estar ou não estar associados a esta situação que a criança pode estar a vivenciar. Porquê? Porque, enfim, as questões do comportamento agressivo, ou as tais alterações do rendimento escolar, ou a sintomatologia mais ansiosa, que com o Covid, não é, temos muita literatura que nos diz que, de facto, e como devem saber, não é, as nossas crianças e jovens atingiram aqui padrões de ansiedade muito mais elevados comparando, por assim dizer, com outras gerações antes do Covid. Portanto,
todos estes indicadores não são efetivamente específicos de uma situação de abuso sexual e, naturalmente, dentro desse que é o vosso olhar cuidador, e que vocês conhecem perfeitamente as crianças e jovens, e então quando já dão aulas ou os conhecem, não é, há anos, não é, portanto percebem um bocadinho estes padrões e as alterações do padrão. Portanto, o que estes indicadores nos dizem apenas é que a criança pode estar a viver uma situação que não é uma situação, por assim dizer, dita normal na sua vida, não é? E que pode estar a passar por uma situação de divórcio, enfim, algum luto não é mal resolvido, a perda de um avô, de uma avó, pode naturalmente criar estes indicadores mais externalizantes ou internalizantes. Novamente, as questões dos indicadores físicos naturalmente merecem aqui muita atenção. É claro que são aqueles que são mais objetivos, por assim dizer, não é? Uma criança que apresenta uma infecção sexualmente transmissível ou uma gravidez, naturalmente foi, enfim, à partida, então, vítima de uma situação de abuso sexual. As próprias lesões, não é, genitais ou anais têm que ser bem avaliadas, não é, por quem seja competente, mas naturalmente todas estas questões nos merecem uma avaliação muito cuidada e muito contextualizada. Por falar em uma avaliação muito contextualizada, temos naturalmente alguns indicadores aqui mais ligados a comportamentos sexuais que também naturalmente não querem necessariamente traduzir que a criança está a viver uma situação de abuso sexual. E porquê é que dizemos isto? Porque conhecemos várias situações em que uma criança que tenha aqui uma linguagem sexual precoce, por exemplo, ou uma expressão sexualizada de afeto, não é mais do que, por exemplo, uma criança que não tem supervisão. Portanto, que é muitas vezes uma criança de 5, 6 anos que não tem supervisão e que está, por exemplo, num tablet, e como vocês devem imaginar e calcular, não é? Uma criança, infelizmente, rapidamente pode, enfim, com um erro, não é? Numa palavra ou num motor de busca, portanto, rapidamente pode entrar num site, não é, que tenha aqui precisamente expressões mais sexualizadas ou vídeos, enfim. Portanto, novamente, não é, alertar para esta situação quando nós, enfim, notamos pelo menos alterações aqui ao nível do padrão de comportamento das crianças e nomeadamente também aqui ao nível de padrões de comportamentos sexuais, devemos ter um olhar atento e, por exemplo, falar, não é, com uma equipa mais alargada na escola para tentar perceber se de alguma maneira podemos, obviamente, aqui fazer uma avaliação que seja mais cuidada. Naturalmente que aqui, se calhar, o que pode chamar mais a atenção é o primeiro ponto, não é? As questões aqui de comportamentos mais ligados a uma masturbação compulsiva que não é habitual que uma criança possa ter este tipo de comportamentos num contexto público, escolar, não é? E que deve merecer aqui atenção. Temos assim alguns exemplos de situações, se calhar com crianças mais novas, em contexto pré-escolar, que naturalmente mereceram aqui atenção dos educadores que procuraram, precisamente junto das equipas depois escolares ou psicólogo, etc., pelo menos procurar encaminhar a situação para então uma avaliação mais cuidada. Aqui alertar para já agora fazer aqui a ponte, eu não sei se, enfim, estão só professores ou estão colegas nossos, não é, que sejam da psicologia, nós temos muito. Também estão psicólogos de Também escolas, estão, não é? exatamente. Então ainda bem, não é, que estão, porque nós chamamos sempre a atenção para aquilo que nós também vemos acontecer, que é uma criança, que, enfim, traduz muitas vezes algumas questões suas através do desenho, muitas vezes fazem-se interpretações abusivas, está-me a sair mal a palavra, não vou repetir, abusivas desses próprios desenhos. Uma vez mais, não é, nós devemos contextualizar muito bem porque é que a criança faz um desenho, foi exposta a uma dada situação, viu acontecer alguma coisa, enfim, antes de podermos tirar ilações, não é, muito lineares sobre a situação. O que todos estes indicadores nos querem dizer é então precisamente, não é, que devemos estar mais atentos àquela criança e tentar compreender
o porquê é que está a acontecer. Eu tenho tido essa experiência e permitam-me partilhar, estou num projeto precisamente ligado às questões da violência doméstica e à resposta do dia seguinte. Estamos sobretudo a trabalhar, é um projeto da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, e estamos a trabalhar, é um projeto piloto, estamos a trabalhar em alguns territórios, na zona de Lisboa e na zona do Algarve, enfim, tendo em conta os números que infelizmente têm aumentado aqui em termos das denúncias de violência doméstica, e o que este projeto procura é ter aqui um olhar nas primeiras horas, nas primeiras 48 horas até de uma situação vivenciada aqui por uma criança relativa a uma situação de violência doméstica. Muitas destas ocorrências acontecem precisamente à noite, e o que é que acontece no dia a seguir? A criança chega à escola, ou não levou o equipamento da educação física, ou não fez os trabalhos de casa, ou, enfim, deita a cabeça na mesa, não é? E adormece. E o que, em termos de avaliação, que é esse o meu papel neste projeto, estamos precisamente a explorar, é que, como os professores, portanto, a ideia é a polícia, quer a GNR, quer a PSP, fazerem também uma sinalização que não passa só pelas comissões de proteção de crianças e jovens, mas também é feita depois uma comunicação à escola sobre, não é? Sabemos que aquela criança durante a noite vivenciou uma dada situação de violência doméstica, naturalmente com todas as questões éticas, não é, que isso nos merece, mas o que os professores têm dito muito nesta avaliação é que, eu agora já compreendo, aquela criança estava esquisita, esta era a peça, não é, que faltava do puzzle, eu não estava a perceber as suas alterações de comportamento, ou não estava a perceber porque é que ela de repente, não é, deixou de trazer as suas coisas, ou adormece, e então às vezes é um bocadinho nós como educadores, não é, como psicólogos, percebermos que há ali uma peça, não é, do puzzle que nos estava a faltar e precisamente damos significado a essa peça. Portanto, no fundo aqui é sobretudo continuarmos com este olhar cuidador e trabalharmos no fundo na nossa rede, não é, na rede da nossa comunidade escolar, para melhor compreendermos estas crianças que podem estar então efetivamente a vivenciar uma situação de abuso sexual. Ora, é claro que nem sempre existem sinais ou sintomas, portanto, por um lado, enfim, dar conta daquilo que a Ruth mencionou, portanto, uma criança também pode ainda ser melhor aluna do que aquilo que era, então não existem aqui nenhum sinais ou sintomas, e acontece que, como vocês veem aqui por este slide, até um número bastante expressivo de crianças não exibe qualquer sintomatologia. É como se uma criança, enfim, continua a levar a sua vida normal, por assim dizer. E então a literatura diz-nos que isto é um efeito de adormecimento. Isto acontece muito com crianças mais novas que não compreendem efetivamente aquilo que estão a vivenciar e então também, num primeiro momento, não exibem estes sinais ou sintomas. É claro que, se depois compararmos estas crianças com crianças mais ditas mais normativas, elas apresentam naturalmente aqui uma maior sintomatologia por comparação, mas efetivamente uma criança que está a vivenciar uma situação de abuso pode não apresentar aqui sinais ou sintomas. Então a pergunta que vos lanço, não sei se alguém quer responder, é: ok, uma criança mais pequenina até, portanto não exibe sinais ou sintomas, uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos, quando é que vocês acham que ela pode vir a exibir algum tipo de sinais ou sintomas? Em que etapa do seu desenvolvimento? Na Podem errar, não adolescência? estamos em teste. Como? Na adolescência, se calhar? Exatamente, é o Tiago, não é? Que estava a falar. Exatamente, Tiago, é precisamente na adolescência. Na adolescência, naturalmente, a criança ou o jovem não é desperta precisamente para algumas questões da sua intimidade e é então aí que muitas vezes se faz o clique. Outra situação tem também muito a ver com o facto de a criança está um bocadinho mais à frente, mas adiante-me já. Enfim, a criança nunca ouviu falar das questões do abuso sexual,
nunca se falou sobre este tema, por exemplo, na sua escola, e quando se fala neste tema, e nós temos tido esta experiência, por exemplo, eu e a Ruth acompanhamos duas meninas gêmeas que tiveram esta experiência, portanto têm 6 anos, e a professora, precisamente no mês de abril, que é o mês da prevenção, enfim, aqui do maltrato, não é? Das questões da violência sexual, do abuso sexual, portanto, falou deste tema, abordou este tema, tinha um conjunto de materiais sobre este tema, e então aí as meninas, não é, perguntaram, perante a situação, não é, da professora estar a utilizar um conjunto de materiais e dizer, não é, aquilo que são os toques mais adequados, menos adequados, quem é que pode ou não pode tocar no nosso corpo, que o nosso corpo, não é, é o nosso maior tesouro, enfim, estas duas meninas disseram à professora, ou perguntaram, então, nem os nossos irmãos? E então tínhamos precisamente aqui uma situação vivenciada por estas duas meninas em que precisamente o agressor é um irmão mais velho, lá está, não é? De 14 anos, que, enfim, no fundo estava aqui a ter comportamentos abusivos. Portanto, ou a criança não tem estes sintomas porque não compreende efetivamente a situação que está a vivenciar, mas também sabemos que se houver esta oportunidade, se houver esta janela de se poder falar um pouco sobre estas questões, nós sabemos que as crianças vão então, de algum modo, poder vir a revelar, se sentirem naturalmente essa confiança para o fazer. Ora, também, ainda, antes de voltar novamente a essa janela, naturalmente que a criança também, enfim, vai mantendo aqui, a situação de não revelação, porque existe quer este medo, não é, da criança face às consequências da revelação, ou o medo de serem punidas. Naturalmente que muitas vezes este medo é obviamente alimentado pela pessoa agressora, não é, que no fundo vai aqui dizendo o que é que pode vir a fazer ou não fazer. Olhem, nas situações da igreja, lembro-me, por exemplo, de uma vítima me dizer que o padre lhe dizia: olha, se fores dizer ao teu pai, uma vez que a criança, uma vez, ou então na altura a criança disse que ia contar ao pai, e o padre disse: olha, eu vou mandar prender o teu pai. Naturalmente que a criança, obviamente, não contou a situação que estava a vivenciar, por esse medo, não é, da consequência da sua revelação. Temos também um ponto muito importante e que a Ruth mencionou no início, que é, ou mencionou um pouco, que é estas tentativas anteriores de revelação mal sucedidas. Uma criança habitualmente, enfim, não chega ao pé de um adulto e não diz logo tudo explicitamente. Vai tentando ali criar as condições. Lembro-me também de outra vítima, peço desculpa ir fazendo estas associações, de dizer que ia sempre ter com um padre, que era o padre, que era professor também, e que ele gostava muito, e dizia-lhe muitas vezes tinha muitas dúvidas. E nem tinha dúvidas, mas ele queria se sentar ao pé deste padre professor, porque depois queria-lhe contar, não é, que estava a ser vítima de um outro padre dessa mesma escola, e então, desse mesmo colégio, e então, não é, tentava desta maneira encontrar aqui ou aumentar aqui as situações de contacto com o adulto da sua confiança para ganhar a tal coragem para contar a situação. Mas muitas vezes o que é que acontece? O adulto, enfim, às vezes são coisas tão simples que nós podíamos fazer como, olha, sinto que, não é, não estás bem, aconteceu-te alguma coisa. Muitas vezes o adulto, não é, não percebe alguns sinais aqui da criança, e então acabam por ser situações mal sucedidas, ou enfim, o medo de não ser acreditadas, porque se uma criança fizer uma tentativa de revelação e um adulto lhe disser: "Oh, já estás para aí a inventar", ou "Oh, andaste aí a ver uns filmes ou andaste aí a ver umas coisas na internet", o que é que acontece a esta criança? Fecha-se novamente e certamente não vai ganhar essa coragem de revelar. Outras vezes, este segredo, por assim dizer, vai-se mantendo também por aspectos que a literatura designa como aspectos internos deste segredo, que no fundo é como se a criança, de algum modo, a situação que é vivenciada, já é um pouco ritualizada, acontece num dado dia, numa dada hora, e é como se a criança já entrasse de uma forma mais mecanizada, entrasse e saísse de uma forma mais mecanizada dessa própria situação.
Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Ruth, nesta situação destes fatores mais internos. Não, acho que não. Não sei se já tinhas falado, eu tive que atender aqui um telefonema durante alguns minutos e estive um bocadinho menos atenta. Mas esta questão do não compreender o que está a acontecer, que Uhum. muitas vezes também tem a ver com os comportamentos terem um duplo significado, ou seja, o comportamento pode ser apresentado como uma massagem, como umas cócegas, como uma festa, e para crianças, festinhas, não é? E para crianças mais novas, este duplo significado torna o comportamento ambíguo e, portanto, a própria criança não percebe o que está a acontecer. Mas aqui pensarmos também não só nas crianças, mas também nos adultos, especialmente vulneráveis, não é? Muitas vezes com deficiência. Tivemos uma situação agora relativamente recente também no contexto da igreja, de uma jovem adulta com deficiência, portanto, que também foi vítima de violência sexual. E não foi ela que pediu ajuda, foi o outro utente daquela instituição, exatamente porque ela não tinha bem noção daquilo que estava a acontecer. Portanto, naturalmente que isto acaba por ser um forte inibidor, não é? De uma revelação. Uhum. Para além das questões cognitivas, também já falámos um pouco desta questão de continuar a ser um tema tabu. Voltando ao início, não é, desta sessão, para nós é fundamental, ou defendemos, não é, esta ideia de que este é mais um tema de outros temas, tal como a prevenção rodoviária ou outras prevenções, não é, que se fazem sobre temas que são importantes, não é, aqui situações que colocam em risco uma criança. Também as questões aqui em torno da violência sexual e do abuso sexual devem ser, no fundo, trabalhadas e conversadas nas escolas, e na quinta-feira terão a oportunidade de ver, portanto, porque também é uma questão que nos colocam muitas vezes, terão a oportunidade de ver que esta temática, enfim, não aborda as questões da sexualidade de forma explícita, portanto, são abordados um conjunto de temas que estão associados naturalmente aqui a aumentar, por um lado, o conhecimento da criança sobre aqui alguns comportamentos abusivos, e depois aumentar as suas competências precisamente para podermos diminuir o risco, não é, dessas situações, que essas situações abusivas possam acontecer. Portanto, raramente também se fala, obviamente, sobre estas situações, as pessoas não encontram, olhem, tirando se calhar nós ou outros colegas, enfim, que trabalham esta temática, naturalmente que não é comum, não é, nós trazermos para cima da mesa só quando, não é, vem noticiado uma dada situação. Tivemos muito essa experiência com as questões da ginástica, não é, as ginastas americanas, e até a Simone, que é uma das ginásticas, não é, ginastas mais medalhadas, que parou precisamente 2 anos por, enfim, estando aqui a sofrer precisamente com o impacto de uma situação abusiva. Portanto, só quando são trazidas estas situações a um professor de religião e moral, não, professor de educação moral, religiosa e católica, ou enfim, um outro profissional, ou nos escuteiros. Portanto, só quando a situação é noticiada é que muitas vezes as crianças também acabam por elas próprias fazer perguntas e trazer isso para cima da mesa. E continuamos a trabalhar muito a questão do não fales com o estranho, mais do que propriamente trabalhar estas questões. Portanto, o nosso objetivo, não é, é sensibilizar-vos hoje aqui em concreto sobre a importância de nós, com a forma adequada, que existe sim uma forma adequada de trabalhar esta temática, portanto, não deixarmos de o fazer e de podermos criar aqui um conjunto de oportunidades regulares. Também sabemos que, enfim, abordar esta temática uma só vez também não tem qualquer efeito, portanto, deve ser uma temática que deve ser introduzida dentro das iniciativas, de tantas das iniciativas que as escolas têm. Ora, outra questão que muitas vezes também nos perguntam, tem a ver com, enfim, falámos aqui das vítimas, falámos dos seus impactos, abordámos um pouco os sinais, não é? Para que sinais podemos estar mais atentos, mas, na verdade, então,
que vítimas escolhem estes agressores. A Ruth esteve aqui envolvida num estudo com reclusos confessos, portanto, que estavam a cumprir pena precisamente por crimes sexuais, e este estudo foi muito importante também para nós podermos desenvolver na altura alguns materiais de prevenção, porque os agressores puderam de algum modo relatar e pôde identificar-se esta sua boa capacidade para identificar aquilo que eles designam por crianças mais vulneráveis. Portanto, e essas crianças mais vulneráveis, segundo estes reclusos confessos, são crianças aqui que para eles têm assim um olhar especial, parece que estão a pedir ajuda, mas também crianças que possam ter aqui uma baixa autoestima. Se agora fizermos a ponta até para a questão do online, crianças com muito pouca supervisão, portanto são crianças, é aquela velha máxima de, ai, olha, o meu filho é tão sossegadinho, não é? Está ali no quarto, quietinho, está lá no computador, não é? E, de facto, muitas vezes estamos precisamente aqui perante situações de muito pouca supervisão, até porque sabemos que as crianças e os jovens dominam claramente mais, ou então eu coloco-me nesse grupo, não é? Dominam claramente mais as tecnologias do que nós, portanto, e nem sempre é fácil nós podermos acompanhar aquilo que é, no fundo, a sua vida aqui no online. Ter passado também, estes reclusos também dizem que procuram aqui crianças, lá está, que estejam especialmente vulneráveis, por exemplo, tenham passado recentemente por uma situação traumática, ou então aquilo que se calhar muitas vezes para nós é mais comum ouvirmos, crianças se calhar com um pouco de dinheiro para gastar, enfim, que nem sempre é linear. Nós temos tido a experiência com alguns dos materiais que já desenvolvemos, que muitas vezes as crianças por 20 euros, enfim, fariam uma série de coisas que se calhar nós não estaríamos à espera. Se calhar para nós 20 euros não é muito, mas para uma criança, não é, 20 euros pode ser algo bastante aliciante. Portanto, temos aqui também as questões de procurar crianças que sejam mais facilmente aliciadas aqui com alguns bens, por exemplo, monetários. Depois, então, outra questão é, ok, então, tudo bem, não é? Já temos aqui alguma informação sobre que tipo de crianças estão, então, especialmente mais vulneráveis, mas então, qual é que é o modus operandi, não é? Aqui de um agressor, não é? Como é que um agressor atua nestas situações? Globalmente, existem aqui, por assim dizer, estes passos, por assim dizer, ou seja, o agressor faz esta identificação da vítima que considere que então é uma vítima que esteja especialmente vulnerável, e depois então vai ganhando a confiança dessa criança para precisamente estabelecer ali uma relação que seja mais privilegiada. Muitas vezes também procurando satisfazer as suas necessidades, lá está, não têm que ser necessidades financeiras, muitas vezes são precisamente necessidades mais emocionais, ou seja, uma criança mais só, mais carente, não é? Que tenha ali um apoio de alguém com o qual já estabeleceu essa relação de confiança, e depois gradualmente, portanto, a ideia é também compreenderem que este processo, que é designado de processo de grooming, é um processo que é gradual. Gradualmente o agressor vai isolando esta criança, isolando e vai introduzindo aqui, no fundo, um conjunto de estratégias, até pensando naquilo que a Ruth já mencionou, muitas vezes são aqui estratégias que têm o tal duplo significado, são as massagens, são as cócegas, que gradualmente vão atingindo pontos do corpo da criança que supostamente, não é, já têm a ver com a sua intimidade. E então, não é? Portanto, como veem, as atividades sexuais são progressivamente mais intrusivas, precisamente é feito de forma gradual para ir desensibilizando a criança a este toque. Portanto, não estamos aqui perante situações em que a vivência é abrupta, como nas situações, por exemplo, de violação, não é? Aqui um agressor ligado a estes crimes de abuso sexual, portanto, é um agressor inteligente, não é? Que pensa precisamente nas melhores estratégias para não só ganhar a confiança desta criança, para a ir isolando e depois então para ir introduzindo precisamente
estes comportamentos abusivos de forma gradual. Naturalmente que a ideia é depois ir controlando a relação, ir, no fundo, mantendo aqui o segredo e muitas vezes passa por dizer à criança: olha, tu gostaste das situações anteriores, porque é que não estás a gostar agora? Ou tu deixaste-me fazer isto ou aquilo antes, porque é que agora não é, está a ser estranho? Ou então lá está, ir controlando a relação já aqui, muitas vezes também, se necessário, através de algum tipo de coação ou ameaça. É claro que este padrão existe, este padrão de grooming existe, o que nós encontramos, portanto, no online, encontramos aqui algumas particularidades, portanto, sabemos que um agressor sexual cria habitualmente um perfil que nós já sabemos que não é o dele, portanto, cria aqui uma outra identidade para precisamente estabelecer este primeiro contacto. Pode efetivamente durar muito tempo, por assim dizer, como acontece no offline, mas o que acontece aqui no online é que habitualmente este aliciamento é mais fácil, ou seja, pode aliciar várias crianças ao mesmo tempo, usando o mesmo tipo de perfil, não é? De perfil falso, e aqui, no fundo, aumenta a probabilidade, não é? De conseguir efetivamente estabelecer um contacto mais privilegiado com uma criança. Portanto, acaba por haver aqui um ganho do online deste ponto de vista. O que é que nós também sabemos no online? Quando uma vítima recusa ou não cede precisamente aos pedidos de um agressor, enfim, ele também pode aparecer ou desaparecer ou reaparecer, não é? Utilizando aqui novas identidades, portanto é como se tivesse aqui mais margem para criar aqui diferentes estratégias e diferentes abordagens. Portanto, a velocidade também a que este processo ocorre é claramente mais rápido do que no offline, não é? Que tem que se ganhar a tal confiança gradual, não é? Que pode demorar efetivamente mais tempo. Também aqui no online, dizer ainda que possibilita naturalmente que sejam aqui mantidos contactos diários, ou seja, pode haver aqui uma diferença se considerarmos, agora vou dar o exemplo dos escuteiros, não é? Se nos escuteiros, enfim, for só ao sábado, naturalmente que um agressor só tem possibilidade, ou pelo menos inicialmente, de acontecer ao sábado ou num contexto desportivo, mas aqui no online naturalmente aumentamos aqui a probabilidade dos contactos diários e privados, e também existe aqui um aliciamento que permite aqui que as emoções sejam mais facilmente trabalhadas durante mais tempo, precisamente para que muitas vezes então se sinta, como nós muitas vezes vemos nas notícias, não é? Se sinta seguro para um encontro então efetivo na vida real, se for esse o objetivo do agressor. Alguém está só assim com o microfone, pedia só para se calhar desligar o seu microfone. Portanto, o que é que nós vemos então acontecer? Pode haver aqui estratégias de ameaça, mas o que nós vamos encontrando, e voltando aqui ao contexto da igreja, há muitas vezes estas situações de confusão e de surpresa. A criança é apanhada de surpresa, não está à espera naquele contexto que aconteçam ali um conjunto de comportamentos abusivos, é gerada alguma confusão, é muitas vezes introduzida a pseudoeducação. Estou aqui a pensar em algumas vítimas em que o padre precisamente dizia que ia ensinar uma vítima do sexo masculino a poder depois estar com mulheres, quando depois da situação, enfim, ia aprender, não é, como se devia comportar, por assim dizer, sexualmente falando, para depois poder então já estar com mulheres. Portanto, como veem, as estratégias são várias, são diversas e não podemos minimizar aqui a capacidade que a pessoa agressora tem para com uma criança. O que é que nós sabemos, só fazendo uma ponte para aquilo que é a quinta-feira? Sabemos também, até destes reclusos confessos do estudo mencionado há pouco, que uma criança mais difícil, uma criança que diga não, não é? Que enfim, esteja aqui mais preparada para poder dizer não,
a um adulto, é uma criança que fica mais protegida. Porquê? Porque rapidamente um agressor desiste desta criança, então se tiver oportunidade, vamos novamente ao online, de escolher outras crianças, ou num grupo, não é, de crianças, de um dado contexto, portanto, se vir que há uma criança difícil, esquece essa criança e vai procurar outra criança que perceba que está especialmente vulnerável e volta a atuar, não é? Volta, portanto, a tentar, não é? Ganhar a sua confiança para novamente poder então tentar este processo de grooming explicitado anteriormente. Portanto, o que trazemos aqui hoje é um bocadinho esta consciencialização sobre esta problemática. Como vê, ela tem aqui uma complexidade, não só ao nível das vítimas, portanto, não é a olho nu que nós encontramos estas vítimas, mas também como perceberam, espero, não é, que tenham percebido, existem aqui um conjunto de estratégias muito hábeis por parte dos agressores, portanto, não devemos mesmo minimizar ou subestimar, peço desculpa, até subestimar aqui as estratégias que podem ser usadas, e o que acaba por ser até um bocadinho mais dissonante para nós é que realmente a pessoa agressora é uma pessoa simpática, é uma pessoa afável, é uma pessoa popular, é uma pessoa com prestígio dentro dos seus contextos de vida, e isso é que nos torna aqui, não é, um bocadinho mais desconfortáveis até, não é, com esta situação. Ora, depois desta consciencialização, temos pensado, mas se calhar agora deixávamos estes sensivelmente 5 minutos ou um bocadinho mais para vocês, temos pensado trabalhar então aqui nas questões da prevenção e da ação, efetivamente, porque ao nível da prevenção, nós sabemos que, enfim, Portugal tem feito um esforço, pelo menos em termos legislativos, ou seja, nós somos bons a legislar, temos uma estratégia nacional para os direitos da criança, temos o tal roteiro nacional para a proteção de crianças e jovens no desporto, temos a estratégia nacional sobre a igualdade e não discriminação, temos o selo protetor, que é um selo daquilo que eu conheço e espero não estar a incorrer aqui em algum engano, é um selo protetor que é atribuído este selo às escolas públicas, pelo menos daquilo que é do meu conhecimento, que de algum modo tem aqui um conjunto de orientações ligadas à proteção das suas crianças e jovens, temos o movimento seguro, enfim, temos já aqui uma abordagem que é de facto sistémica, portanto é desde o nível mais macro das políticas para o nível mais micro onde encontramos as crianças, e depois então olharmos também então para o agir, não é? O que fazer e sobretudo o que não fazer, não é? Perante uma situação em que a criança nos procura porque confia em nós e sente que é connosco que pode revelar uma dada situação. E agora então Doutora Joana, está deixávamos este o António espaço. Esteveira está com o braço no ar. Sim, eu vi, então estava só a pôr este último slide. António, se quiser então falar. Não, o António estava com o braço no ar, mas vai já tirar, porque a questão que eu ia pôr enquadra-se muito no que fazer e, sobretudo, no que não fazer. Tem a ver com uma formação que eu tive dada pela PJ sobre estas matérias. Ok, Isso fica mais para o que não fazer. exatamente, não Era é? para É o ver que se não vocês, fazer. a doutora Joana e a doutora Ruth, corroboram com as teses que me foram apresentadas à época, que foi o ano passado. Pronto. Mas guardamos Portanto, então para o seu momento próprio. é para criar suspense, não é? Mas estamos alinhados nesta Exato, abordagem, é porque se eu isso? faço já a pergunta, estraga-se já o momento. Exatamente, vamos criar suspense. Muito obrigado em todo o caso. Estava-me Não, aqui a obrigada. lembrar, há um autor alemão que é o Furnis, o Tilman Furnis, que é um autor de referência na área do uso da violência sexual e que ele, em jeito de brincadeira, mas falando muito a sério, que diz que perante uma suspeita ou uma revelação de abuso sexual, o adulto tem que, com uma mão, pegar no telefone e com a outra pegar num chá, numa chávena de chá, que é como quem diz, tenho as mãos ocupadas, portanto não posso fazer muita asneira. E enquanto bebo o chá para acalmar, falo com alguém que me ajuda a pensar. Portanto, Exatamente. nesta lógica de calma, e vamos pensar bem o que vamos fazer e o que é que não vamos fazer, não é? Portanto, estamos de facto todos alinhados com a importância E há de uma saber coisa que estes o diretor limites. de turma, já agora para levantar um bocadinho, então, uma coisa, isso normalmente chega ao diretor de turma.
uma coisa que o diretor de turma nunca pode fazer é chamar a família para expor o caso. Porque a criança, muito provavelmente, é vítima de maus tratos na família. E o que é que a família faz? Abafa o caso. E acabou, e depois convence a criança a dar o dito por não dito. Pronto, aquelas coisas que as doutoras devem saber bem melhor que eu. Isto é só para levantar um ganho o véu. Como as escolas são muito centradas no diretor de turma e bem, no contato com a família, num caso destes, 51% sai em contexto familiar. Se o diretor de turma vai falar com a família, está muito estragado. É isso, Estar António. lá com uma pessoa pode lá estar, e é provável que esteja com uma pessoa, um irmão, um tio, um primo, ou até o pai. Vou-me calar já. Portanto, Portanto, pode, na quinta-feira, não é? Pode intervir, não é? E até falar, não é? Se já teve essa ação formativa, também poder aqui contribuir desse ponto Mas de vista, a Polícia certamente. Judiciária abordou muito na ótica jurídico-policial. Uhum. Ok. Aqui é mais abrangente. É, mas estamos alinhados. Nós trabalhamos em estreita articulação com a PJ, exatamente porque temos de trabalhar todos em rede, não é? E saber Claro. exatamente o que fazer, o que não fazer. Vou-vos dar um exemplo. Há cerca de um ano ou dois tive uma situação muito complicada, porque no contexto do jardim de infância, a criança tinha aparecido com vestígios biológicos, inclusive biológicos, na fralda, e o educador de infância deitou a fralda para o lixo. Portanto, são coisas tão básicas como estas que não podem acontecer jamais. E que tem que saber preservar este material, tem que se perceber que há uma janela temporal e que a partir das 48, 72 horas é muito difícil a preservação da prova. Sabemos que estes indícios biológicos e físicos são raros e, portanto, quando eles aparecem, têm que ser preservados. E, portanto, temos de estar todos alinhados, não é? Efetivamente, a Claro. PJ tem aqui esta preocupação, mas depois no dia a dia são vocês que, de facto, têm que ter aqui alguns cuidados e saber o que dizer e o que não fazer e o que fazer. Por vezes também se perde algum tempo porque a sinalização vai para a CPCJ, quando efetivamente é a PJ que tem aqui a competência reservada de investigação, pois, e portanto há aqui estes procedimentos que têm que ser mais oleados e mais conhecidos, e a PJ batalha muito nisso, não é? Porque, enfim, porque trabalha contra o tempo, não é? É uma corrida contra o tempo, muitas vezes. Exatamente. Mas, portanto, na quinta-feira o foco vai ser esse, vai ser o Muito bem. prevenir e vai ser o agir, não é? Hoje fomos mais focadas aqui no consciencializar, não é? No fundo, só fazer aqui um resumo, vá, das principais questões aqui da violência sexual. Não sei se há perguntas no chat, mas acho que não. Sim, acho que não. Portanto, é Não, só comentários. Não posso tirar a. sim. Ainda temos mais um minuto. É, Só assim, aqui. globalmente, não sei se é a primeira vez que estão a ouvir falar desta problemática ou em mais detalhe. Já houve sessões do Cuidar, Uhum. foram realizadas na Madeira, e também a própria AIEP já promoveu para as escolas privadas sessões a este nível. Portanto, não é uma novidade de certeza para todos nós, mas é sempre bom nós amadurecermos esta temática, não é? É muito bom. Bem, estamos em cima da hora limite e antes de terminar, como escola católica, nós temos a gravíssima obrigação de também rezar e pedir ao nosso Deus que proteja as nossas escolas, sobretudo as nossas crianças, os nossos alunos, e que também nos dê a todos nós, educadores, a disponibilidade, o discernimento para estarmos atentos aos sinais de alerta. Isto não sucede só aos outros, também pode suceder às nossas escolas e temos de estar muito atentos. Pedir também ao nosso Deus por todas as pessoas que já foram vítimas de abusos e lembramos também que muitas dessas vítimas, às tantas, nunca as denunciaram e continuam a viver esses traumas. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, então, em nome da APEC, em nome de todos.
à doutora Ruth Agulhas, à doutora Joana Alexandre, por esta magnífica sessão. E temos encontro marcado, não se esqueçam, quinta-feira, à mesma hora, é o mesmo link, e só depois é que recebem o certificado de participação, não se esqueçam, está bem? Portanto, quinta-feira temos de estar todos presentes. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigada, Obrigada. obrigada a todos. Boa tarde. Até à Obrigada. próxima. Obrigada. 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 Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde. Deixa-me sair.